Pessoal, vocês sabiam que, segundo pesquisas do IBGE, mais de 18 milhões e meio de pessoas no Brasil são deficientes? Então, este mês tem o Dia Internacional de Pessoas com Deficiência. E nós vamos falar hoje, aqui no nosso episódio, sobre esse tema. Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso Pod é Nosso Saúde. Quero agradecer os nossos parceiros, primeiramente nosso patrocinador Biomons Laboratório, que está com a gente aqui e nosso instituto também. Quero agradecer a Carol Lui, que é nossa parceira, que deixou esse cenário incrível e aconchegante para receber os nossos convidados. Realiza Network, esse estúdio também incrível. E espero vocês assinarem ali o nosso canal, ativarem o sininho, colocarem comentários, compartilhar também e acessar o nosso canal no YouTube. Vejo vocês lá. Ele é engenheiro civil, vice-presidente da Santa Casa de Campo Grande, palestrante, escritor e está lançando a 3ª edição do seu livro, Ir e Vir, onde fala sobre a acessibilidade. Vou conversar aqui, bem-vindo, Jari Castro. Muito bem-vindo. Muito obrigado, doutora. É um prazer estar aqui no seu podcast para a gente falar um assunto que toca muito profundamente no meu coração, que é falar sobre a acessibilidade, sobre a inclusão e o acolhimento. Então, eu fico muito feliz desse convite. Muito Nossa, obrigado. A gente que está muito feliz, mesmo porque a gente está no mês da acessibilidade, precisamos falar um pouco mais sobre isso, né? Sem dúvida. E nada melhor do que uma pessoa que vive isso, como você me falou agora, antes da gente começar o podcast, que você, aos 9 anos de idade, recebeu uma missão para estar envolvido aí com a acessibilidade. E eu queria entender um pouquinho por que a acessibilidade chegou na sua vida, como é que foi, como é que você lida com isso? Bom, na verdade, desde que eu nasci, eu convivo. Eu tinha 2 tias que já não estão mais conosco. Uma teve câncer, um câncer muito agressivo, ela teve que amputar a perna. E eu lembro que eu, com 5, 6 anos de idade, brincava de empurrá-la na cadeira de rodas. E sentia as dificuldades, mesmo criança, muita dificuldade no ir e vir. Tinha uma outra tia que teve paralisia, teve meningite, e ela ficou uma criança ad eterno. E uma peculiaridade, ela não admitia morar com ninguém. Ela morava sozinha numa casa totalmente acessível, porque ela tinha baixa estatura, quase um nanismo, e a casa, o tanque dela era mais baixo, a pia era mais baixa, isso me tocou muito. E um tio meu que teve paralisia infantil, mas é um homem que se superou da deficiência, ele tem hoje 90 e poucos anos, constituiu família, ele através de yoga, vegetariano, vários outros caminhos que ele buscou e muita religião, ele conseguiu superar, então eu vejo como uma superação. E aos 9 anos, um amigo do meu pai, o senhor William do Ailib, falou para mim que eu tinha uma missão com idosos e deficientes. Então, são várias ações que aconteceram na minha vida, desde que eu me entendo por gente, que me levaram para esse caminho. Até a profissão que eu escolhi de engenheiro civil foi devido a isso, porque eu vi que através da engenharia civil eu conseguiria quebrar as barreiras arquitetônicas, facilitar a vida das pessoas. Ah, que lindo, gente, porque aos 9 anos de idade a criança nem tem muita noção disso, né? Na verdade, tem criança que até nem sabe como lidar com pessoas com deficiência, né? Hoje em dia está mudando um pouquinho, porque a informação está aí para todo mundo e os próprios pais, as próprias mães acabam que educando os seus filhos para não ter esse tipo de preconceito com pessoas que, né, que têm aí um pouco, vamos dizer, uma deficiência ou precisam falar um pouco mais da acessibilidade, né? Mas é difícil, né? Essa história da criança ter essa noção e essa percepção de cuidados com pessoas que precisam dessa acessibilidade, né? Sem dúvida. Eu concordo com você e uma peculiaridade hoje dessa geração, que o Brasil está se tornando um país idoso. Exato. Então é o país que envelhece mais rapidamente devido a problemas políticos, problemas de saúde e também uma maior expectativa de vida. Então, como eu disse antes de nós começarmos o nosso podcast, que quando eu nasci eu já não tinha meus avós. Tinha minha avó que veio falecer logo em seguida, bem na minha infância. E hoje as pessoas convivem com os idosos, convivem com a baixa mobilidade e têm as informações, então é um novo mundo. Mas nós precisamos trabalhar para que as pessoas tenham essa sensibilidade de preparar esse mundo, um mundo acessível para todos. É verdade. Tem até uma perguntinha aqui, o que é a acessibilidade? A acessibilidade é você preparar o mundo para as pessoas.
na minha formação de engenheiro é você fazer rampa, você colocar um corrimão acessível, a utilização de um piso adequado, o banheiro acessível, o elevador acessível. Tem uma pegada, tudo em cima de normas, NBR 9050, para que a gente possa realmente deixar esse mundo acessível. Mas não é só isso, todas as profissões, inclusive a tua, como médica, também como entrevistadora, tem essa pegada da acessibilidade, você preparar o mundo através de uma comunicação, de uma informação. Na área da medicina você tem N cases que você pode atuar, e da engenharia não é só a engenharia civil, todas as engenharias você passeia de alguma forma com pessoas fazendo trabalho, na mecatrônica, na eletrônica, na engenharia elétrica, na engenharia mecânica, onde tem acessibilidade vertical, que são os elevadores e rampas. Então, todo mundo está envolvido com esse assunto. E a grande sacada do livro, quando eu escrevi em 2013, foi desmistificar que a acessibilidade pertencia só à engenharia e arquitetura. Então, eu naveguei por várias profissões, odontologia, medicina, esporte, política, jornalismo, psicologia, mostrando que cada um, dentro do seu trabalho, faz um trabalho ligado à acessibilidade. Então, isso aí foi uma pegada muito bacana para que eu pudesse desmistificar. Exatamente, porque a gente relaciona a acessibilidade com deficiência. Sem dúvida. Toda vez que você escuta acessibilidade, fala, é alguém deficiente, ou a pessoa tem alguma deficiência que precisa de tal acesso. E, na verdade, você fez um conceito bem amplo, né? Eu abri acessibilidade, assim, uma visão ampla. E também as pessoas metem acessibilidade só a pessoa com cadeira de rodas, não é isso. Exatamente. O idoso com baixa mobilidade, o deficiente com baixa visual, visão, né? baixa visão ou cego, o obeso, a criança, a mãe com carrinho de bebê ou o pai com carrinho de bebê, a gestante, ela precisa do mundo acessível, porque a mobilidade dela é reduzida naquele momento. Que bacana. Eu fui deficiente temporário, então várias pessoas têm deficiências temporárias, ou machuca, ou torce o pé, eu me acidentei de moto, fui parar numa cadeira de rodas, quer dizer, então não tem como você falar que não quer um mundo acessível. Se você é muito egoísta, eu falo nas minhas palestras, você quer um mundo acessível para você. Se você tem uma visão maior, mais ampliada, você quer um mundo acessível para todos. Então, 100% precisamos do mundo acessível. Ai, que legal, gostei muito. Coisa de engenheiro, né? É verdade. E em relação à vice-presidência que você está na Santa Casa, né? Você é vice-presidente hoje da Santa Casa, o que te levou até a área da saúde? Foi a acessibilidade também? Ela te deu esse caminho? Na verdade, eu sou empresário há 40 anos da construção civil. Fui presidente de CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, fui presidente do Instituto de Engenharia, sindicato da construção. Sempre tive muito ligado com a política classista. Isso me levou para Brasília, fui para ficar um ano em Brasília de 2015 a 2016, fiquei até 2020. Fiquei um tempo lá e sempre ligado nesses assuntos. Então, sempre, como eu te disse, me remete a linkar com o assunto da inclusão, acolhimento e acessibilidade. Eu voltei para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tem pessoal, 2 ele anos, é de Campo Grande, só para poder falar para o pessoal. Mato Grosso do Sul, que as pessoas confundem com Mato Grosso, mas para mim não tem problema nenhum, porque meu pai era de Mato Grosso, ela é de Cuiabá. E nós recebi um convite para participar de uma eleição. Eu sou associado da Santa Casa, a Santa Casa é filantrópica, e nós associados somos donos da Santa Casa. Mantenedores, né? E eu recebi um convite para participar de uma eleição para conselheiro, e isso me viabilizou a montar uma chapa. Então montamos uma chapa e ganhamos a eleição em janeiro desse ano, nós assumimos a Santa Casa. Eu penso que é uma missão de novo espiritual, Deus que me colocou lá, porque meu currículo como engenheiro, dos 18 conselheiros eu sou o único engenheiro, e com minha expertise na área da acessibilidade, eu acho que realmente caiu como uma luva, e nós já estamos implementando várias ações dentro da nossa Santa Casa de Campo Grande, relacionada à inclusão, acolhimento e acessibilidade. Estamos criando rampa, fizemos uma sala de acessibilidade. Desculpa. O olhar voltado para isso, né? O olhar diferenciado, exatamente. Um olhar clínico para essas coisas, né? Colocamos nossos sites, eles são todos acessíveis. Nós temos no Brasil 16 milhões de sites, apenas 1% acessível. Então é um trabalho que já foi feito lá. Então, várias ações. Então, penso eu que é uma missão para que a gente possa trazer conforto, uma qualidade de vida melhor e acolher todo mundo. Não só os doentes que têm algum tipo de deficiência, mas seus familiares e amigos. Então, nós recebemos muita gente lá, a nossa Santa Casa
tem 700 leitos. Muito grande, né? É a terceira maior Santa Casa do Brasil. Nós atendemos todo o Centro-Oeste. Terceira maior Santa Casa do Brasil. Nós atendemos todo o Centro-Oeste e países irmãos, Bolívia e Paraguai. Então, assim, você imagina a demanda. Por dia lá, gira em torno de mais de 10 mil pessoas giram lá na nossa Santa Casa, então ela tem que ser inclusiva. Ela tem que ser acolhedora. Nós vamos agora criar também uma sala para descompressão para autistas, né? É uma sala que você possa atender um autista que pode estar com uma crise interna ou externa, o autismo tem isso, e você saber acolher, né? E preparar os nossos colaboradores para atender as pessoas, que essa para mim é a maior dificuldade, que é quebrar barreiras atitudinais, né? Um olhar, às vezes você pode deixar uma pessoa assim não confortável. Então nós trabalhamos através de palestras, reuniões, orientações, para que a gente possa trazer esse conhecimento para as pessoas, que elas possam acolher as pessoas com qualquer tipo de deficiência. Não só a pessoa que está indo com algum tipo de enfermidade, mas as pessoas estão acompanhando. Então, é muito importante isso. E baseado nisso, eu lancei a terceira edição do livro. Eu estou vendo aqui o livro Ir e Vir, que você fala de acessibilidade, né? Um compromisso de cada um, né? Como você já... O nome é bem... Então, Ir e Vir. E como é que você enxerga a nossa sociedade atual em cima desse tema, em cima do teu livro? O que você enxerga em relação a isso? Eu vejo assim que melhoramos muito. Como eu trabalho há muito tempo com isso e vi uma evolução. Não da velocidade que eu gostaria, ou que as pessoas, ou como você que está nos vendo, gostaria. Mas ela está acontecendo. Então, paulatinamente, as mudanças vêm ocorrendo. Você vê calçadas com piso tátil, direcional. Você vê as pessoas preocupadas em fazer um banheiro acessível, para poder acolher. Então, várias ações estão sendo feitas, não só na área das engenharia e arquitetura, mas em várias profissões. Inclusive, esse podcast, nós estamos falando de um assunto pertinente ao tema. Então, eu vejo com uma melhora. Só que a acessibilidade, eu faço uma analogia como o meio ambiente. Você tem que cuidar todos os dias e ficar prestando atenção no que está acontecendo. Então, orar e vigiar. Então, você tem que estar bem atento para que as coisas não se desviem. E tendo o poder público junto. Nós temos uma eleição que vem, vai definir prefeitos e vereadores, que as pessoas pensem, escolham quem tem essa ligação com o tema, para que a gente possa realmente dar mais celeridade ao processo e ter esse mundo acessível para todos. Jari, olha só, eu estou aqui realizando esse podcast com você, e é um assunto muito importante, mas é a primeira vez que eu faço um podcast onde eu não domino muito o assunto. Porque, assim, recebo empreendedores da área da saúde, mas até aí a gente já ouviu falar, a gente já conviveu com algum empreendedor em relação a isso. Mas falar de acessibilidade é muito difícil, né? Porque é um tema que ou você vivenciou aquela situação, no caso você, desde os 9 anos de idade, você já tem ali alguma vivência com algum familiar, ou você vai procurar saber. Sim. Porque se você for querer se interessar por esse assunto, não. Né? Então, assim, eu dou parabéns para você e para a sua equipe de se interessar em vestir a camisa da acessibilidade, porque, assim, por mais que você tenha passado por uma situação na sua família que precisasse dar um olhar melhor para isso, você poderia não continuar. Sim. E você escolheu em continuar dentro dessa inclusão, sempre com um olhar diferenciado e tudo mais. Então, isso é digno, né? Porque hoje em dia a gente precisa de pessoas também como você, que olhem e tenha essa visão maior e multidisciplinar, porque você está juntando várias profissões, não num único objetivo, mas num objetivo maior. Sem dúvida. Né? Acho que você tocou no ponto bem nevrálgico, né? Porque pela minha formação como engenheiro em engenharia exatas, geralmente as pessoas não têm muito esse viés pela formação. E talvez o que me destacou foi isso, que eu, inclusive quando eu morei em Brasília, nós criamos um grupo que era Engenharia Humanitária. A humanização da engenharia, da engenharia. Inclusive dei várias palestras na UNB e outras universidades, levando para os jovens estudantes de engenharia, das engenharias, essa visão. É uma visão mais humana que a gente precisa. Lógico, a engenharia ela é exata, mas nós mexemos com gente. E quando a gente se forma, faz um juramento que nós vamos usar todos os nossos conhecimentos para a humanidade. Então nada melhor que você já levar o assunto, o tema, e ir plantando a sementinha no coração e mente das pessoas,
Eu acredito muito, eu sou filho de professor, meu pai falava que educação é a solução, Verdade. de você falar com os jovens para que eles possam realmente já vir com esse conhecimento e ser muito mais fácil de entender que a gente precisa ter esse mundo acessível. Eu, aos 41 anos, sofri um acidente de moto, fiquei deficiente temporário, eu já tinha minha família, minha mulher, meus 2 filhos, eu tenho um filho médico, uma filha advogada, e eu ia para a obra, minha mulher dirigindo, e eu, ao lado dela, minha cadeira de rodas do porta-malas. Chegava nas obras, você imagina a dificuldade do ir e vir dentro de um canteiro de obra. Esse nome é fantástico. Então eu senti na pele, realmente, aí talvez, mais uma vez, voltando a falar em Deus, né, Deus me preparando para mostrar que realmente tem um slogan que quem sente na pele age diferente. Eu senti realmente na pele e comecei esse trabalho mais forte ainda. Eu já vinha trabalhando intensamente e fortifiquei muito mais. Isso aí me trouxe muitas coisas boas, muito conhecimento. Com certeza. Oportunidade de falar não só no Brasil, mas no exterior também. Até nós recebemos um convite, fomos à ONU em 2017. Olha que bacana. Em Nova York, falar sobre o tema, onde tinham 160 países e o Brasil se destacando. Nós ganhamos um prêmio, uma votação, que é um país que melhor tem legislação sobre acessibilidade. É o nosso? É o Brasil. Nós perdemos só para os Estados Unidos. Mas, em contrapartida, nós somos o que menos utilizamos as leis. Então, nós somos muito bons na legislação, mas pecamos no operacional. Por isso que eu falo que a gente tem que cobrar. As leis existem, tanto então, federal, estadual e municipal existem. Existem. O que precisa ser implementado. Então, nós precisamos unir forças, né? E pessoas que entendam, né? Aí nós temos os CREAs, a OAB, o CAL, o Ministério Público e as prefeituras que fiscalizam. Porque se você for fazer alguma obra e você, para pegar o seu habite, você precisa estar dentro das normas. Então a prefeitura é o maior órgão fiscalizador. Então nós precisamos parcerizar e conscientizá-los. E você tem uma palavra para isso, você tem, vamos dizer, não digo a caneta, mas você tem essa visibilidade que, Dúvida, né, que nada mais, nada menos, você está num papel importante ali para poder dar esse exemplo, né? E por que esse nome Ir e Vir? É por conta da acessibilidade mesmo? De porque ir estava e vir? na Constituição o Ir e Vir, né? E eu achei assim muito interessante eu remeter ao Ir e Vir, porque é uma opção nossa, faz parte da democracia o direito de ir e vir. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio, você pode ir para onde você quiser, estudar onde você quiser, se divertir onde você quiser e trabalhar onde você quiser. Então, é o direito que as pessoas têm. Então eu achei legal esse nome, porque eu pudesse realmente trabalhar bastante em cima disso. Isso deu um gancho muito legal. Tanto é que nós agora, no dia 10 de novembro, fizemos o lançamento da 3ª edição revisada. Eu vi que você trouxe. Eu trouxe o presente para você. Ah, eu quero ver. Para que uma lembrança, né, um mimo. E nós lançamos essa 3ª edição. Fizemos uma camiseta, tudo em parceria, parcerizando, porque todo o trabalho que eu faço nessa cidade não é para recurso meu. Eu tenho uma empresa, eu vivo da minha empresa, dos meus negócios. Isso aqui realmente é uma missão. Uma parte da venda dos livros, que é vendido pela Amazon, é doado para a Santa Casa. Que lindo. E depois eu posso escolher uma outra entidade, a PAI, Pestalozzi, quem achar de direito, e fazer essas doações para que a gente possa cumprir o nosso papel. Então eu vou passar às suas mãos o kit que nós fizemos, né, uma caixa, uma sacola que tem o livro e a camiseta. Esse livro eu já fiz uma dedicatória para você. Vou ver agora. Aproveite, leia, que tem bastante pessoas interessantes. Eu fiz de uma forma, uma escrita jornalística, através de entrevistas, e nessa 3ª edição eu escolhi 5 pessoas para falar sobre 5 temas. Sobre autismo, sobre deficiência visual, deficiência auditiva. A LBI, minha amiga senadora Mara Gabrilli, falou sobre a LBI, que é a Lei Brasileira da Inclusão. E minha filha e 2 colegas dela, advogados, falaram sobre a inclusão digital. Então, a inclusão digital, porque como nós tivemos a pandemia, nós estamos no pós-pandemia, o mundo virou mundo digital. Então é inadmissível você não ter um site que não seja acessível. E nós temos leis para isso, as leis precisam ser cumpridas, como eu bem disse. Nós somos o país campeão, em 2º lugar do mundo em melhor legislação, mas precisamos que elas sejam cobradas e sejam executadas, né? Eu tenho um site do Instituto Nóbrega, né, que eu tenho também um trabalho social,
Eu sempre gostei de trabalho social, mas a gente precisa ter condições para poder exercê-lo, né? Porque não é fácil. A gente tem a vontade, mas tem que ter... Ninguém faz nada sozinho, tem que ter braços para isso, né? E aí teve um momento que realmente eu consegui realizar esse projeto, esse sonho de ter alguma coisa social. Então hoje eu ajudo a comunidade de pessoas com albinismo. E você falando de site apropriado, né? O meu site ele é apropriado para as pessoas com albinismo, que a gente teve todo esse cuidado também. Visuais, né? Tem baixa visão em relação à luz, né? Então tem uma sala lá no Instituto que a luz é voltada para a luz de pessoas com albinismo. E, enfim, a gente tem parcerias aí em relação a protetores solares, que ainda não é medicamento, mas a gente, quem sabe, no futuro vire medicamento para as pessoas pegarem postinho de saúde e farmácias credenciadas. E eu gosto muito do social. Eu acredito no social, sabe, Jari? Eu acho que a pessoa, ela nasce com isso dentro dela. Você pegar um pouquinho do seu tempo para um social. E quando você fala disso, eu me toca, porque eu sou apaixonada por essa parte. Independente de a gente ter a nossa empresa, ter nosso trabalho, onde a gente ganha, onde a gente prospera, eu acho que todo mundo, se puder pegar uma partezinha do seu dia, do seu mês, da sua semana, para fazer um social, eu acho que é muito importante. Eu sei que isso às vezes parece bater na mesma tecla, social, mas social, gente, não tem nada a ver com política. Sim. É zero política, é partidária, é uma coisa que não tem nada a ver, porque às vezes as pessoas juntam isso, né? Sim. Então é importante a gente falar, e o seu trabalho é lindo, lindo, de verdade. E o que você conseguiu fazer de abranger várias profissões é melhor ainda, né? Porque você consegue criar mais braços e abrir mais o leque, né? Muito bom. Eu vou só abrir o restante aqui do meu... Só para concluir o que você falou, Pode falar. Você que está nos vendo e nos escutando, quem trabalha com parte social, com filantropia, com ajuda às pessoas, não precisa tomar remédio para dormir. Eu falo isso, porque é tão gratificante e é tão bom que você recebe energias tão positivas que você tem uma tranquilidade. Então eu falo assim, vou até fazer um merchan aqui, né? Você não precisa tomar Rivotril. Quando você faz filantropia, você faz trabalhos sociais, porque você é compensado. É trabalhoso? É difícil. Você imagina um engenheiro escrever um livro. Não é? Não foi fácil, nada é fácil. Mas eu bato na tecla que você falou de parcerias. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei com parcerias. Haja visto que a sacola foi um médico amigo meu, um colega teu, que doou. A camiseta foi uma empresa que fez a doação. O livro foi a minha empresa. Eu patrocínio, teu pai trocínio e eu trocínio. Então, a minha empresa patrocinou o livro. Você sabe que não é fácil você fazer um livro. Então, trabalhando com parcerias, a gente consegue muitas coisas e você vai criando a corrente, o elo do bem, para você ter aquela corrente cada vez maior. Como eu andei de moto e de bicicleta, né, muitas vezes, eu falo que é o elo do bem. Então, são elos que vão unindo e essa corrente vai aumentando. Aqui eu acabei de ganhar mais um elo, que é você. Com certeza. As pessoas que assistem o programa, o podcast, vão aumentando esse elo, que ele seja infinito, para que a gente possa realmente atender muitas pessoas. E você, que nem eu volto a falar, a pessoa que é egoísta, atender você. Porque um dia você vai precisar da acessibilidade. Ou um acidente temporário, ou uma deficiência, ou familiar, ou mesmo a pessoa vai ficando idosa. Então ela precisa desse mundo acessível. Ou quem tem a visão ampliada, ou a visão holística, que é o mundo acessível para todo mundo. Então, essa corrente ela só tende a aumentar. E o trabalho é esse, de divulgar. Mas esse mundo holístico que você fala, é muito legal você bater nessa tecla. Porque eu volto a falar, a gente às vezes equipara acessibilidade com deficiência. Então essa tecla que você bate da acessibilidade como modo geral é importante, né? Abre nossa mente. Inclusive falando de igualdade e equidade, qual que é a diferença? O que é igualdade e o que é equidade? Eu vou te responder da seguinte forma. Equidade é você levar uma pessoa para um baile. E igualdade é tirá-la para dançar. Eu acho que isso resume muito... É muito profundo isso, porque você, às vezes as pessoas só levam alguém para uma festa, mas não tira a pessoa para dançar. O que é tirar para dançar? No sentido da palavra, é a inclusão, é o acolhimento. Então a gente precisa acolher as pessoas, precisa incluir as pessoas. E a deficiência não está nas pessoas, está no mundo. O mundo que está deficiente, o mundo precisa ser adequado.
Um dos capítulos que eu falo dessa terceira edição, o autismo, em 2030 nós temos a previsão de que cada 2 crianças que nascem vão ser autistas. Nós vamos se desesperar? Nós vamos ficar... Não, nós vamos ter que preparar o mundo para eles. Então tem uma frase que é dita por São Francisco de Assis, que a gente tem que usar a inteligência para aceitar o que não pode ser mudado, ter coragem para mudar o que pode ser mudado e ter o discernimento entre uma coisa e outra. Então, é linda essa frase. Eu acho linda, inclusive eu abro o livro com ela. Me toca muito. Gente, essa oração, eu sei ela de cor. São Francisco de Assis. Meu pai adorava São Francisco de Assis. Meu avô era devoto a São Francisco de Assis. Então eu vi essa frase, eu utilizo também a Ariano Suassuna, que eu gosto muito. Suassuna. Nós temos um poeta lá no Mato Grosso do Sul, chama poeta Manuel de Barros, eu também utilizo um poema dele dentro do livro. Quer dizer, então assim, você vê que eu tenho uma pegada, um engenheiro diferente, vamos dizer assim, né? Gente, porque eu sou filho de escritor, meu pai era da Academia de Letras. Então você tem na veia alguma coisa. Então eu nasci no meio de escritores, de artistas, das pessoas, conviviam dentro da minha casa. Então isso foi formando minha personalidade. Sou empresário, gosto da engenharia, amo a engenharia, mas eu penso que a gente pode também usar mais o coração, não só o racional, mas a gente, quando for fazer uma obra, pense que essa obra vai ter que atender a todos. E para atender a todos ela tem que ser acessível. Tem que e existem leis para isso, normas para isso, para a gente facilitar, que todos possam utilizar aquele, no caso, um imóvel. E outra coisa, a pessoa que é muito capitalista, quando você faz um imóvel, um empreendimento, alguma coisa acessível, quando você for alugar ou vender, você tem um lucro maior, porque você vai ter um maior nicho de pessoas. Então é um bom negócio para todo mundo. Eu falo que a acessibilidade é um bom negócio e não é caro. É verdade. Se você pegar um projeto e fazê-lo todo acessível e executá-lo, você vai gastar de 1 a 1,5% a mais, que eu não chamo de gasto, chamo de investimento, porque você vai ter o retorno, ou no aluguel, ou na venda, ou na utilização. Olha, é fantástico, fantástico, Jari, é uma aula que você está me dando aqui, viu? E você me fez ir lá atrás, na minha infância, meu avô era muito devoto a Francisco de Assis, e eu sei essa oração de cor, eu quero falar aqui, porque fazia tempo que ninguém falava sobre essa oração, sobre esses dizeres, porque eu sei de cor, fiz a minha infância inteira. Então ela fala o seguinte: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para discernir uma da outra. Ai, que lindo. Então eu sempre fiz essa oração desde criança. E é lindo mesmo. Então tem tudo a ver com o seu tema também, né? Com que você levanta a sua bandeira. Sim. É impressionante. E legal que você falou da igualdade e da equidade. Porque sim, a gente não sabe muito diferenciar, né? E esse seu exemplo foi fantástico. Sua maravilhosa, porque a gente consegue explicar através disso aí, de exemplos, né? Então, essas são as diferenças que a gente precisa mudar nesse mundo. A gente precisa tirar mais pessoas para dançar. E eu, como na área da saúde, como é que eu posso promover a acessibilidade? Eu vejo que, no caso, vamos supor, um dos escritores ele é otorrino. Nós temos aí a engenharia ajudando a medicina através de implantes cocleares. Nós temos várias ações, os aparelhos auditivos, tudo tem engenharia e a medicina junto. Então, você vê dentro dessa área, na área de oftalmo, você entra no consultório de oftalmologia, você vê a riqueza que tem de equipamentos para que a gente possa realmente mitigar e resolver, ou através de lente, através de cirurgia, através de óculos. A tua formação médica qual que é? É clínica e fisionutrologia. Então tem tudo a ver. Você vê que você entra na parte de obesidade. Sim. Existe uma epidemia mundial de obesidade. Exatamente. E com teus conhecimentos você consegue dar melhor qualidade de vida das pessoas, dar uma expectativa maior de vida das pessoas. Elas podem... Você sabe que uma pessoa, dependendo da obesidade, ela começa a ter uma depressão, ela começa um problema social e familiar muito grande. Então, você vê que toda profissão tem o seu lado que tem a ver com a acessibilidade. Você pode trabalhar e você pode ajudar as pessoas. Então, parabenizo o seu trabalho. Obrigada. E todos que estão envolvidos com esse trabalho. Eu tenho uma doutora que faz um capítulo comigo, ela fala sobre medicina paliativa, que é você preparar a pessoa que está próxima a partir, ela ter um conforto familiar, não necessariamente tomar aqueles medicamentos fortes que talvez não vá mais resolver. Então, são várias pegadas que você vai vendo que toda profissão tem como ajudar a fazer essa inclusão. Isso que me deixa muito feliz. Eu já estou preparando o meu próximo livro, eu quero falar sobre
a acessibilidade rural. Eu venho do estado que é do agronegócio. Hoje nós temos em torno de 3 milhões de pessoas deficientes no campo. Essas pessoas precisam trabalhar, precisam estudar, precisam se divertir. Deficiente de modo geral. Deficiência de modo geral. Então, são assuntos interessantes. Eu tenho também um interesse em falar sobre a sexualidade das pessoas deficientes, porque existe um bloqueio. Então, isso eu já estou dando um spoiler do próximo livro. Que eu tenho a vontade de dar continuidade e desmistificando assuntos e que a gente possa realmente fazer a inserção das pessoas, que elas tenham essa vida normal. Volto a dizer, ninguém é deficiente. O mundo que é deficiente, ele precisa estar preparado para as pessoas com algum tipo de necessidade pontual. Cada deficiência tem a sua peculiaridade. Nossa, mas agora você falou um dado super importante. 3 milhões de pessoas na área rural. Na área rural. E tem olhos para isso? O governo, as políticas públicas? Eu estou conversando com empresas, né, que já estão antenadas nesses assuntos. Não vou citar porque eu estou numa tratativa, mas já existem empresas que têm maquinário acessível, tem cadeira de roda com essa pegada para a área rural. Então, inclusive, domingo, ontem eu participei de uma feira que esteve aqui em São Paulo, eu vim para participar dessa feira, que é ligada à parte de mobilidade. Então, são vários modais, não só automóveis, mas outros modais que estão se adequando para atender as pessoas com deficiência, inclusive de uma empresa que atende a parte rural, que já comecei uma conversa para que a gente possa mais para frente fazer esse próximo livro, trazendo esses assuntos. Por enquanto eu vou trabalhar esse livro, já tem eventos em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo. Já Quando que você lançou esse livro? Eu lancei dia 10 de novembro, já recebi vários convites. É novinho? Novinho, esgotou no primeiro dia de lançamento. Uau. Eu fiquei muito feliz com isso, porque realmente motiva a gente, né? Você fazer um trabalho e ver que as pessoas entenderam a sua mensagem e estão acolhendo. Então as sementes estão sendo plantadas. E você fala de uma linguagem bem clara, né? Não é uma coisa difícil de entender, porque precisa, né? Essa foi a maior dificuldade de eu lançar o livro. Porque quando eu fui lançar, eu não sou assim catedrático, eu não sou professor. Então eu tinha na minha mente que o livro tinha que ser uma coisa meio catedrática, meio de professor. Linguagens técnicas. Eu tenho um amigo, o Dr. Cláudio Domênico, ele é um cardiologista, colega teu lá do Rio de Janeiro. Ele fez um livro chamado Te Cuida. E esse livro, a hora que caiu na minha mão, eu falei, é isso que eu quero. Um livro leve, no caso dele falando sobre problemas cardíacos, né, e qualidade de vida, e com as charges, eu gosto de trabalhar muito com charges para amenizar o assunto, para que fique suavizar o problema, ficar mais leve. E aí caiu que nem uma luva e até eu faço uma dedicatória para ele, porque realmente ele me trouxe o caminho que eu queria percorrer. Lógico que são livros distintos, mas o caminho é esse, de uma forma jornalística e também com charges e falando sobre vários temas. Então, quanto tempo demorou para fazer o livro? Esse livro, essa última edição aí, demorou 2 anos. 2 anos? 2 anos. Demorei. Foi o livro que mais demorou para você, não? Porque nós tivemos a pandemia, houveram mudanças, eu voltei de Brasília para Campo Grande. Então, a hora que eu sentei para começar a escrever, ele já saiu, porque ele estava pronto na minha cabeça, mas ele teve uma gestação, vamos dizer assim, de 2 anos para poder vir aí agora nesse lançamento do dia 10 de novembro. Que bacana. E é muito desafiador, mudando um pouquinho do assunto do livro, mas é muito desafiador para você ser vice-presidente do 3º hospital, né, de maior porte, assim, vamos dizer, de Santa Casa do Brasil. É desafiador? Muito. Eu imagino. Porque é uma área, apesar que eu sempre fui gestor, né, por ter uma empresa de engenharia, mas a saúde ela é totalmente diferente. Vamos supor, um exemplo, se alguém da minha empresa me ligar e falar, tá dando problema numa laje, ela está cedendo, que eu falo, escora essa laje que amanhã eu vou ir. A medicina não é assim. A medicina é de pronto. Então ela é empírica, você não dá para preparar. Amanhã eu vou fazer isso. Não, amanhã pode acontecer um acidente, como ocorre, tomba um caminhão, um ônibus, tem um acidente grave, enche o hospital. Nós estamos com mais um problema seríssimo no país, que é o problema das motocicletas, né? Com esses aplicativos aí, nós temos vários acidentes. As pessoas comprando moto sem ter noção de pilotar. Para ganhar dinheiro, né? Esse é o maior problema. O pessoal do aplicativo, eles são mais safos. Apesar de fazer horrores no trânsito, a gente observa,
não só aqui em São Paulo, em Campo Grande não é diferente. Quantos mil habitantes tem Campo Grande? 1 milhão de habitantes. Olha, é 1 grande. milhão de habitantes. E aí a gente observa, mas o problema maior, eu tenho indicadores, que os acidentes com motocicleta são pessoas que não querem mais pagar ônibus, compram uma moto para ir ao trabalho e no final de semana fazer um lazer com a família e ocorrem os acidentes. Porque não tem muito traquejo. E, às vezes 50% das pessoas que chegam acidentadas na Santa Casa não tem carteira de motorista. Nossa, que Então, dado alto. Então isso eu estou vivendo. Você imagina esse mundo que eu estou entrando. E o que mais me assusta, doutora, é que a saúde não é preparada para acessibilidade. Por incrível que pareça, os hospitais, a maioria não é acessível. Os equipamentos, tomografia, ressonância, É verdade. exame de mama, É verdade. parece que são coisas medievais de tortura que não são acessíveis. Você imagina uma pessoa com nanismo ou cadeira de roda fazer, uma mulher fazer o exame de mama. É Sim, complexo, é entrar verdade. numa máquina de ressonância. Então você vê que o elo da corrente vai aumentando, porque nós precisamos chegar na ponta dos fabricantes que fazem esses equipamentos, não sei se é na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, na China, eu não sei. Mas esses equipamentos precisam ver acessíveis para que a gente possa atender a todos. Então você vê que o trabalho é bastante complexo. Sim, complexo. Eu assumi a vice-presidência e a mim coube cuidar do RH. Nós temos 3.600 colaboradores na Santa Casa, temos 600 PJ, temos mais terceirizados, então você imagina um universo de complexidade. Uma no cidadezinha, RH. né? É uma cidade, sem dúvida. E aí nós temos os problemas, 90% da nossa Santa Casa atende o SUS, a tabela SUS tem os problemas defasada, tem toda aquela história que a gente sabe. Então, mas é um exercício, e a nossa presidente, que é a primeira mulher em 106 anos de Santa Casa, nós temos uma mulher, a doutora Aline Terra Lima, e ela tem uma frase que eu acho muito bacana, que ela fala, quando tem um problema, Jair, ou para os nossos diretores, esse problema não é para te afligir, é para você achar soluções, isso é para você crescer. Então a gente observa que os problemas ainda são poucos, quando vem às nossas mãos, é para que nós busquemos soluções. Essa é a função do gestor. E, como você falou da parceria, nós temos bons colaboradores junto conosco para a gente poder resolver os problemas e ter bons parceiros para ajudar a gente a resolver essas demandas que não são poucas. Você falou que a saúde é de pronto, né? E empírica. Gente, eu acho que a parte mais difícil é a saúde realmente ser empírica. É a saúde, você tem que ter o feeling, você tem que ter o traquejo, você tem que ser exato, apesar de ser humano, sereno e cirúrgico, né? Literalmente cirúrgico. Então, eu parabenizo o senhor. Eu vou falar você, que você é tão novo, né? Obrigado, posso falar você, né? Obrigado. Por estar aí na frente disso, é um desafio. Espero que você continue por muitos e muitos anos, porque você tem essa cabeça aberta, né, para acessibilidade, então só vai somar com o seu trabalho. Sim. E agradecer o Felipe que trouxe você aqui, que né, me apresentou a você e te tem a oportunidade de conversar com uma pessoa tão inteligente, tão né, cheio de histórias e muito tempo aí em relação não só à acessibilidade, mas ao seu trabalho, né, de engenheiro. Quero agradecer por você estar aqui conosco. Eu acabei de falar, né, doutora? Ter bons parceiros. O Felipe é um deles. Felipe é incrível. São Paulo perdeu. Mato Grosso do Sul ganhou. Tchau, São Paulo. Felipe já tá lá, vai virar Mato Grossense, né? Agora ele é o cidadão pantaneiro. Pantaneiro? Então, já levamos ele pro Pantanal. Ai, que delícia! É mesmo. Então o Felipe só conta com a parte ruim, a parte boa ele não conta. Então ele já é um cidadão pantaneiro. Eu só não encontrou o velho do Rio ainda, e nem a Juma Marruá. Mas ele já ele foi abraçado e acolhido porque é uma pessoa que está nos ajudando, que está nos trazendo informações. É um baita profissional. Então isso é muito bom. Eu gosto muito de frases, já notou, né? Que não adianta você correr atrás das borboletas, tem que cuidar do jardim. É verdade. Então, no momento que nós começamos, nossa chapa chama Por Amor a Santa Casa. Essa chapa de vocês? Que é a doutora Aline encabeça. Então, quando nós começamos a cuidar do nosso jardim, começaram a aparecer borboletas, como o Felipe e outros profissionais. Você é uma pessoa que a gente está conhecendo aqui. Vai vindo e vai ajudando. E as pessoas vão aproximando, vão ajudando a Santa Casa. Sim. Então esse é o trabalho, esse é o lado que realmente me faz acordar às vezes 3 horas da manhã e ficar matutando. E a minha mulher preocupada, eu como fui presidente de CREA, né, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, quando eu voltei para Mato Grosso do Sul. Presidente nacional?
Eu fui regional. do Mato Grosso do Sul e ganhei uma eleição, fui presidente a nível nacional. Nacional, que legal. Então eu tive essa oportunidade de ser presidente dos presidentes. Então todo ano tem uma eleição e uma dessas eleições Mato Grosso do Sul ganhou. É muito difícil o Centro-Oeste ganhar, porque geralmente é o Norte e o Nordeste, né? Que já começam com 16 votos quando eles se unem. No Mato Grosso do Sul, o Centro-Oeste são 4 votos. Mas o nosso jeito mineiro, nosso jeito que vai aprender, a gente aprendeu com os nordestinos, o pessoal do Norte, a fazer a política. Eles falam que o Norte e o Nordeste têm o poder político e o Sul, Sudeste e Centro-Oeste têm o poder econômico. Então a gente aprende. Eu penso que eu tenho uma das minhas virtudes assim, aprender com a vida. Tá não bater de frente, né? Você ser igual uma água, vai contornar. E não achar que sabe tudo, né? Não. Quando eu tinha... Em 2014 eu achei que eu sabia tudo. Todas as respostas. 2014? Foi o momento da minha virada. Aí Deus mudou as perguntas. Aí eu vi que eu não sabia nada. Foi quando eu fui convidado a ir para Brasília. Então você imagina um homem com 55 anos, estabilizado, com família em Campo Grande, com os bens em Campo Grande, ir para Brasília para ficar um ano e ficar 6 anos e meio. O que você foi fazer em Brasília? Eu fui trabalhar no CONFE, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, para cuidar do Centro-Oeste. Olha, aí fiquei que 3 bacana. anos no CONFE e depois eu recebi uma missão de um amigo meu que já faleceu, Gerson de Almeida Taguatinga, que era ex-presidente do CREA Goiás, para cuidar da parte financeira da Mútua, que é a nossa caixa de assistência, que libera recursos para os engenheiros e engenheiras. E fiquei mais 3 anos e meio, esperei minha filha formar em Direito, ela ficou em Brasília, e meu filho formar em Medicina, cirurgião plástico, e ir para Campo Grande. Aí eu voltei para aquela missão que eu te disse, cuidar da minha empresa e cuidar da minha mãe. Então foi assim, um monte de coisa acontecendo. Então, aí eu vi que realmente, né, volto a dizer, em 2014 eu achei que eu sabia todas as respostas. Aí Deus mudou todas as perguntas e eu tive que reaprender tudo. E a grande sacada hoje em dia é você aprender, desaprender e aprender de novo. Porque aí geralmente quem sobrevive é quem se adapta ao meio. Então eu tenho essa virtude de fazer. Exatamente. É uma frase de alguém isso, hein? Quem sobrevive é quem se adapta ao meio. Não sei de quem é, mas Mas existe. É real. É real, verdade. Então, assim, e você deve ter uma ótima esposa, porque um homem para ter tantas atividades Eu assim, tenho uma família maravilhosa. tem que ter uma mulher digna e ótima por trás de tudo isso, né? Ao meu lado. Como é o nome dela? Ana Cristina. Ana Cristina, legal. Ela é uma pessoa assim, uma virginiana. Igual eu. Virginiana, tudo organizado. Você imagina, eu sou um canceriano. Emotivo. Canceriano é emotivo. E o canceriano, eu sou organizado dentro da minha bagunça. Então você abre minha gaveta, só eu entendo. Só você. Mas houve uma união boa, eu sou casado há 35 anos e realmente Parabéns. É muito legal ter uma família assim que dá o suporte, né? Porque a família é a base de tudo. É tudo. A gente consegue enfrentar todas essas intempéries. Exatamente. Nesses momentos e nas intempéries que a gente cresce. É verdade. Jari, muito obrigada por estar aqui. Obrigado. Adorei de verdade. Aprendi mais um pouco. O podcast, gente, me ensina muita coisa. Então, cada episódio eu aprendo um pouquinho com meus convidados. É sempre mesmo. Né? É tão bom, né? Muito Essa bom. troca é muito boa, né? A troca do bem. Gente, obrigada mais uma vez. Você quer deixar algum recado pro pessoal que está assistindo a gente? Bom, primeiro, doutora, te agradecer essa oportunidade, né? Agradecer o Felipe por ter me trouxe aqui para conhecer e ser apresentado. E dizer para as pessoas que elas começam a ficar antenadas com o mundo, o entorno, que preocupe com as pessoas, que preocupe com os seus familiares, né? Que a gente tenha esse mundo acessível. É muito importante. E toda vez que você for falar de acessibilidade, tenha pessoas com algum tipo de deficiência próximo a você, porque a ONU tem uma frase que é muito forte, que é nada sobre nós sem nós. Você não pode falar de um assunto que você não entende. Mesmo que eu tenha meus conhecimentos de engenharia, todos os meus projetos, minhas execuções, eu tenho pessoas com deficiência que analisam. Então, nós estamos fazendo uma rampa acessível, que vai ser um lugar assim, turístico dentro da Santa Casa, e nós levamos pessoas cadeirantes, pessoas que têm pouca mobilidade, para ver se o projeto está de acordo e quando começar a executar, se realmente atende. Então, eu acho que isso aí é a mensagem que eu deixo. Bacana. Gente, obrigada e até o nosso próximo episódio.